deles é tão baixinho que nem mesmo eles ouvem. Não, mas quando o vento recha, o vento forte do Espírito entra, aí as folhas desta árvore, as folhas desta árvore, as folhas desta pessoa, aí começa a se alegrar no companheirismo. Amém. E começa a mover-se, e não fica aí tudo uma cara feia, ou então assim. Que coisa tão vergonhosa é uma pessoa vir e tudo aqui dentro. Então ela se move, ela se alegra. Amém. Satanás disse: eu vou acabar com isso na igreja. Não tem mais isso, porque todos devem ser moderados. Assim, disse Amém. Mas irmão, logo como sem ânimo, mas um vai embora. E o povo todo. O irmão Brando levou uma lição de Deus. Ele foi a um lugar onde tinha uma apretada, rapaz, essa apretada estava animada. A negada chega a ouvir o corpo e ele, como ele era um batista, ele achou que aquilo era uma desgraça. Aí Deus disse: é mesmo? Tu estás errado. Aí ele ficou ouvindo, aí começou aqui no pé primeiro. Aí botou a mão aqui. Daqui a pouco ele já estava também. Eu nunca me senti tão bem como agora. Como o Diego, né, Diego? O Diego eu fiz ontem ele entrar no ritmo. Ele entrou. A primeira pedra, a segunda, a terceira, e ele, depois ele disse: obrigado. Ele disse: essa coisa que vocês têm aqui entrar não é espírito. Agora, quando parar a música e o louvor e tudo, vamos ver se você está vivendo. Pode ser só uma personificação, que é o que o diabo também fez. Você está numa igreja qualquer, você faz mais barulho do que um montão de lata vazia descendo o morro. Você não sabe o que eles estão falando. Ou então se jogam pelo chão e tem um montão de gente com a toalha cobrindo a vergonha das mulheres. Você acha mesmo que o Espírito Santo faria isso? Ou então os homens fazem assim, parecem uns canguru. E aquilo é o Espírito Santo. E a vida? Como pode ser? Mas Satanás veio através disso. Isso se chama nicolaísmo. Isso se chama anticristo. Agora eu poderia enfiar aqui as 7 eras e os 7 selos e mostrar as trombetas e tudo ao mesmo tempo tocando e soando e Deus movimentando-se. Para aqui ao final, depois que eles destruíram tudo isso, então a vida desceu para a raiz. E Deus está dizendo aqui: eu vou restituir. Eu vou dar de volta. Vocês voltarão a comer abundantemente. Agora, só espere isso aqui que eu vou falar, né? Preste atenção, não fique com sono. Não fique fora disso. Eu terminei essa escritura dizendo isso. Aqui diz: perdoe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, de nuvens e de trevas espessas, uma alva
espalhada sobre os montes, um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapa. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem rama. Mas, para vós, que temeis o meu nome, e comereis abundantemente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor. Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, sair ao encontro do esposo. Que sorte, vê? E debaixo de suas asas saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. Amém. Aleluia. E comereis abundantemente. Amém. Serão colocados em lugares especiais. Então esse dia é um dia conhecido do Senhor. É um dia que não é nem dia e nem noite. Não mais essa escuridão, nem preciosa luz, mas no entardecer do dia haverá então uma luz. Essa luz é a luz de Deus, sua mensagem, sua palavra, que diz que não há como mudar isso. Então todos esses anos que passaram até a chegada do mensageiro da luz do entardecer, escute, o mensageiro da luz do entardecer é Cristo. Não vá você desviar a sua atenção. Então o gafanhoto é o primeiro espírito que Satanás envia. Assim como Jesus subiu e se entronizou, Satanás então desceu através de Judas e voltou para o abismo. Por isso que no quarto movimento de Deus, uma grande águia se levanta e todos os poderes de Deus o seguem. E aí mesmo começa a era do olho, da vidência. Se você nota, começou com os pés, assim como uma planta começa com os pés, aí vai subindo os talinhos e as folhas, e depois sobe até a inflorescência, a borla e depois o fruto. Quando o fruto aparece, tem a casca. Por isso tem muito que ver a casca com o fruto, com o grão. Os verdadeiros pentecostais que vieram a seu tempo através de Billy Sunday, esses são os verdadeiros homens de Deus, porque a vida estava na casca, ainda não havia saído e passado para o grão. Com razão desse quinto volume do livro Sobrenatural, então está pedindo um mensageiro, tratando de empurrá-los para fora das organizações e trazê-lo até a luz que estava ali iluminando eles. O mensageiro não entendeu, então Deus usou um homem amigo dele, um batista, para dizer a ele que ele tinha que ter muito cuidado ali no oeste, na Califórnia, porque havia tantos movimentos e tanta porcaria religiosa, e o sentimento e o coração tão santo daquele homem, cheio de misericórdia, ele queria ver a todos fora dali, que é o sentimento cristão. Então ele não deu ouvidos. Passaram-se 4 ou 5 anos, ele voltou. Quando ele voltou, estava pior. Suas reuniões haviam diminuído em frequência. Cada um já tinha sua própria doutrina, cada um estava desse ou daquele jeito, como agora estou vendo isso em muitos lugares.
Então, Deus deu uma visão a seu mensageiro. Nessa visão ele estava sobre um abismo. Ele olhava para baixo e no topo desse monte ele olhava e contemplava toda aquela região. E havia corvos ou urubus nas palmas, nas palmeiras, à beira do caminho, nas árvores ali, em todos os lados havia esses animais. E diziam um para o outro: vê o que eu consegui, vê o que eu tenho, vê o que eu sou capaz, vê o que a minha igreja faz, vê o que isso e aquilo, exatamente o que eles fazem. Aí o irmão Brano olhou e viu aquele amigo seu Batista. Aí na visão ele se deu conta de que ele não prestou atenção àquele seu amigo, que lhe havia advertido que era impossível para ele mudar aquele quadro. Ele olhou à direita e estava o anjo do Senhor olhando para ele. Então ele disse: Senhor, eu falhei. Aí aquilo dissipou. Então começou algo que é essa parte que eu estou crendo que estamos fazendo agora. Estamos tomando o mestre e seu ensino para que o povo não seja enganado. Amém. Porque um povo sem conhecimento é um povo que se corrompe, é um povo que se destrói a si mesmo. Por isso eu estava antes dando aquele discurso e dizendo: irmãos, prestem mais atenção, estudem. Como Paulo dizia a seus filhos: eleito de Deus, isso disse no problema, eleito de Deus, não titubeie, não fique balançado para lá e para cá, leve tua salvação com tremor e temor. Amém. Tremor para que você não ande achando que é mais do que os outros. Você não é. Não trate de querer parecer mais espiritual, porque você não é. E tenha temor de não fazer algo que venha escandalizar os outros. Não faça isso. Guarde o depósito que eu te dei até aquele dia. Não deixe que ninguém te tome isso. São as coisas que foram ditas por Deus através das eras. Porque agora é o tempo onde todos esses espíritos estão presentes. Subiram todos do abismo. Porque esse é o éter satânico. Esse é o reino dele. Você não pode ficar. Então eu parei ali que quando aquele cavalo que surgiu depois dos 3 outros, não era senão o mesmo poder, mas misturou os poderes e se tornou tão forte que montou aquele poder, um poder hibridado, e se chamava morte. Mas foi só nesse tempo, no tempo do olho, que o poder de Deus presente, como um sinal da sua vitoriosa presença no Calvário, veio através da terra buscar seus filhos e agregar a seu redil, ou a seu aprisco. Ele simplesmente deu um nome a este cavaleiro. Ele se chama morte. E eles vêm para o abismo e cavalga através do tempo e vai voltar para o abismo e levar com ele todo o seu exército. E o exército é anticristo, falso profeta, e a besta. O poder mesmo tem que estar manifestado, que é o mesmo nicolaísmo, que é o mesmo balanismo, que é o mesmo jezabelismo. É impossível que não haja esses 3 juntos para se tornar morte espiritual, que é a pior morte que é conhecida, que é a segunda morte, que é jogar-se essa pessoa no lago de fogo,
que é a separação total, absoluta entre o homem e Deus. Veja como Deus é paciente. Então, ele está dizendo aqui que esse gafanhoto veio para fazer isso. Então, observe que ele teve um percurso, ele se metamorfoseou, ele se transformou. Por isso temos que nos transformar pelo conhecimento de Deus. Amém. Quando você sai dessa etapa de justificação, entra na santificação e toma o selo de Deus, e aí você começa a crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. Amém. E começa a abundar em você aquilo que se chama fé. Você só pode ter fé perfeita, você só terá a fé de Deus, a fé de Jesus Cristo, a fé que vence o mundo, quando você nascer outra vez, quando você tiver o nascimento genuíno do alto, quando você for gerado pela palavra, pela luz. É a luz que cai sobre a semente, desperta ela. Então a água vem e rega, e aquela casca sai fora, se desdobra para secar e morrer, e o seu corpo também é o primeiro que tem que morrer, a carne. Aí depois você se alimenta do Espírito, porque Deus deu um novo Espírito, te deu um novo coração, te deu uma mudança da tua natureza. Amém. Para que esse Espírito que você tem seja absolutamente mudado aqui fora. Suas atitudes são diferentes. Por isso o apóstolo Paulo disse: se já ressuscitastes em Cristo, então você morreu. Se vai ressuscitar, porque morreu. Então pensai nas coisas de cima, tomai isto, essas são as coisas de cima. E então vão crescendo até chegar a uma estatura, a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Por isso. Amém. Aí não ficarão mais movidos nem para cá, nem para lá, nem sairão pela direita ou pela esquerda. Não, Senhor, não farão nada disso, porque eles estão arraigados, estão simplesmente sobreedificados sobre esse fundamento que é a fé, que é o firme fundamento, que não há como mover mais. Aí está estabelecido. E então a pessoa vai de ciência a temperança e vem as outras virtudes até chegar ao amor fraternal. Amém. Mas não terminou aí. Então a grande pedra de coroa, Cristo, aleluia, desce, e essa pessoa é puro amor. Amém. Que é o único que atravessará todas essas dimensões e permanecerá. Amém. Amém. Então isso já prova que eu leio a mensagem. Eu não estou dizendo nada fora da mensagem. Para ficar lendo mensagem é como não tendo o que dizer. Então fica nessa charopada de dar sono até com o burro bem. Pergunta para o Wilson se os burros não dormem também. Às vezes eu sou muito cáustico, muito duro, mas terá sido outra coisa diferente do que a natureza que eu recebi. Quando eu estou ofendendo alguém. Então esse gafanhoto que eu chamei de G é o anticristo. Ora, anticristo, antipalavra. Antipalavra é o diabo. Por isso devemos dar nome aos bois, para não confundir. Não podemos estar simplesmente alisando a Satanás da bitoquinha. Não, você não pode ser educado com ele. Ele pega seu trator, vem em cima de você, passa por cima, aí dá marcha ré. E vai adiante. Ele não tem nenhuma misericórdia, mas eu estou te apresentando um Deus que tem misericórdia, que é rico em misericórdia.
não esse Deus desta era maligna. Me entende agora? Amém. Acontece que esse bichinho, depois de destruir todas as folhas, toda a alegria da tua salvação, e fazer que você tenha pesar no seu coração, e fazer que você tenha a sua mente perturbada, então ele se transforma numa... Eu não sei se isso aqui parece... Como é que é isso aqui? Não é lagarto, não dizer ser. Nunca viram vocês aqueles bichinhos? Arrombas assim? É? Arromba. Não, eu estou falando de um gusanito. Aquele negocinho, aquele bichinho que morre. Vamos agricultores mesmo, né? Larva. É uma larva. Tinha que ser um advogado. Tinha que ser. Pois esse diabinho aqui entra aqui no fruto. Eu nem sei escrever mais. Fruto. Que fruto? O fruto do Espírito. O fruto, não os frutos. O fruto do Espírito é amor. É paz. É alegria. É benignidade. É bondade. Fidelidade. Vê? Esse é o fruto. O mensageiro pensava que isso era a evidência do batismo do Espírito Santo. O anjo do Senhor disse: não, isso não é. É crer em toda a palavra para cada dia que se manifesta. Então, ele destrói isso aqui. Então, este bichinho aqui nós vamos chamá-lo de anticristo. A locusta, não é verdade? Vamos chamar ele de L. Quem foi que disse L? Quem foi que falou L aqui? Eu que disse. O outro advogado falou desse. Nós temos que acusá-lo, senão não estamos bem. Então, aqui vamos parar para mostrar outra coisa. Quando o nicolaísmo chega, é que ninguém tem nada a dizer, e vai ser dessa maneira, e tem que ser conforme isso, e tudo na palavra, e tudo usando a palavra bem mal interpretada, mas tão parecido. Engano. Esse é o caso hoje, estão usando por aí, não tem como escapar. O nicolaísmo. Homens se reúnem, criam associações, homens saem à direita e à esquerda e fazem seus encontros, se gritam e pulam e reúnem nas igrejas e tal, e todo mundo vai ter que dançar de acordo com essa musiquinha, senão morto. Instituíram um credo, instituíram um dogma aqui mesmo. Tira isso fora. É o que nós cremos, é o que nós interpretamos, é o que está certo, somos a maioria, e Deus está nos abençoando. Aleluia, glória a Deus. Amém. E abençoa mesmo, abençoa. Israel passou 40 anos abençoado. Roupa não se desgastava, o sapato não se desgastava, enfermidade não havia. Eles tinham a água da rocha, eles comiam todos os dias, eles eram tremendos. E todos morreram. Eram tão tremendos que todos morreram. Mas isso não para aí. Aí diz que veio um outro bichinho chamado pulgão. Então agora olha para essa árvore. Na sua mente, olhe para essa árvore. Já não tem mais folha, não tem mais um fruto, é puro galho. Já os irmãos não têm nenhuma comunicação entre o outro. Quando eu falo de comunicação, ele não quer que se fala, ele se fala. Eu estou falando de comunicar-se nas suas necessidades. Onde está isso? Isso desapareceu. Me tem dado um trabalho terrível mostrar para os irmãos que eles são responsáveis uns pelos outros.
Que os diáconos não podem ser esses mané de cacetete na mão, querendo impor disciplina, quando eles mesmos estão fora de ordem. É por isso que eles gostam de mim. Fica como uma vara, cutucando as ovelhas. Essa palavra diz que você não pode maltratá-las. E usa a autoridade. Põe o pé sobre o pescoço das ovelhas. Você tem que ser assim, porque tem que ser assim. Aí chega um doido como eu e põe o pé no pescoço deles e digo, não é assim. E eu tenho que levar a paulada. E eu estou pronto porque Deus me fez. Aleluia! 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 Agora olha para essa árvore, já não é verde, já não tem frutos, está morrendo. Ou não é assim por isso? Quando a árvore começa a ser bichada, perde as folhas, porque o gafanhoto é que come folha. E ele se transforma em outro animal. É o mesmo diabo que se transforma numa larva, como se fosse uma minhoca. Eu preciso aprender isso em português. Então isso simplesmente destrói isso. Agora diz aqui que esse bichinho, o pulgão, agora aquele bichinho se transformou como se fosse um piolho, um inseto que tem a habilidade de tirar isso fora, a corteza, a casca do caule. Ele tem que tirar a doutrina por completo, ele tem que tirar a mensagem como foi pregado originalmente. Por isso disse o mensageiro, com razão, não dá certo, porque eles tiram um pouco aqui e acrescentam um pouco lá, e depois a coisa não pode ser igual como foi trazida pelo mensageiro. Já que a luz vai espargir-se, a mensagem veio, a luz caiu em determinado momento, em um determinado homem, um mensageiro que Deus escolheu, e ele soa a sua trombeta bem forte, e aí se arma uma guerra terrível. Então vem esse exército, se opor à palavra do Senhor. A palavra está na trombeta. A trombeta está soando para mostrar que os filhos de Deus em cada era se preparem. Então, através de todo esse tempo, desde o Jardim do Éden até hoje, então, finalmente, aparece a luz do entardecer. Aí vai dissipando as trevas, vai tornando-se dia cada vez mais para você. E o que é isso? É um amanhecer dourado. É o rapto. É a volta, é a grande vitória do seu amor divino sobre você. Oh, meu irmão, o que mais devo dizer-lhes para que vocês se sacudam, vocês sentem na alegria que perderam? Não percam a alegria, deixe que os frutos se manifestem. Então ele destrói isso aqui. Ele destrói isso aqui, esse pulgão. Agora não temos mais doutrina, agora reina o nicolaísmo, reina a interpretação, reina a intelectualidade, e tão parecido, mas tão parecido como foi lá no Jardim do Éden, que Satanás disse, não foi assim que Deus disse. Como você já leu isso, né? Exatamente, não foi exatamente isso. Eva disse que foi. Então como é que ele não usa a palavra? Como é que ele não vem usando a palavra desde o princípio? Como é que ele não está tratando de tergiversar, de mudar, de trazer a outro rumo? Ele não está mentindo, ele está falando a palavra. Mas as pessoas não conhecem a palavra, não têm a palavra, não podem ver a luz, porque se eles têm a luz, as trevas não podem aproximar-se. A pessoa não pode ser enganada. Amém. Você entende isso? Amém. Agora ficou uma coisa só. É que há algo que sai aqui e entra aqui, vê? Que é a vida, a seiva. A vida das árvores está na sua seiva. Esta seiva está conectada com uma semente.
Da árvore da vida, a semente original. Qual é a semente original? A palavra. Amém. Então ele vai, depois disso, agora ele anula isso. Então a vida se esconde nesse inverno e espera que Deus outra vez cumpra a sua palavra. Vê? Como Jó olhava e observava as estações, e quando viu o inverno ele dizia: oh, quem me dera poder esconder-me no lugar mais secreto. Esconder-se no lugar secreto. Eu creio que preguei isso uma vez, sobre as dispensações, mas eu não me lembro mais. E aí exatamente o secreto de Deus.